Bom dia, um feliz sábado a todos. Diminui o volume do ar-condicionado, gente, tá muito frio. O calor da bexiga, viu? Tá calor, mas assim mesmo. Aí eu vou pedir para vocês, no calor é danado para dar sono, viu? Não dorme não, pelo amor de Deus. Vocês ficam acordadinhos aí de boa, que depois tem um rango bom aí para vocês, né? Pena que eu não vou poder ficar junto para comer com vocês. Eu gosto de comer uma comida diferente. Mas eu almoço praticamente só dia de domingo com a minha esposa e dia de sábado, né? Às vezes quando eu vou pregar longe não dá tempo. Por conta do trabalho eu sempre almoço 3 da tarde, 2h30. Aí eu tiro esse quando eu estou por perto, almoçar com a família. Bom, cadê a irmã que se batizou? Qual é? Aquela ali? Como é teu nome? Cristina. Minha irmã, seja bem-vinda a essa família. Que Deus continue te abençoando. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Você quer qual primeiro? A boa é que Deus está feliz, os anjos estão felizes, nós estamos felizes com a sua decisão. E a ruim é que o inimigo te tentava fora da igreja, agora ele vai te tentar dentro da igreja. Ele vai usar irmãos e irmãs para tentar tirar a tua comunhão com Cristo. Porque ele vai aonde você vai, mas a diferença é que agora você está blindada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Mas isso é fato. A nossa luta quando nós estamos no mundo é contra o vício, a ostentação, a avareza, né? O mesmo de coisa que nos atrai no mundo. Mas depois que nós tomamos a decisão para se tornar novas criaturas, aí o inimigo começa a usar o irmão, que passa por a gente não fala, que quando você começa a cantar bem na igreja, a inveja destampa na cara dos irmãos. Se você entrou hoje e amanhã já tem um cargo, o outro está 2, 4, 5 anos na igreja, não tem cargo, aí ele já começa a te olhar de cara feia. Não é para tu enfraquecer, não é para tu se preparar. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo, somos filhos do mesmo Pai, mas somos todos diferentes. Todos nós somos falhos. Aqui não teve milagre, aqui teve uma demonstração de fé. O milagre vai acontecer daqui para frente, gradativamente. Consagração diária. Vai depender unicamente de você. Que Deus te abençoe. Amém? Amém? Nós temos poucas visitas hoje, já era de se esperar, mas louvado seja Deus que Adelino está aí, né, Adelino? Adelino, eu quero receber o convite para o seu batismo. Não prometo estar, porque pode ser que eu tenha compromisso, mas se eu estiver na cidade, eu virei. Tá bom? Já providenciou a dupla que vai dar estudo a ele, né? Está providenciado? Pronto, o irmão Orlando. Joselito, eu pensava de ele vir aqui ontem, rapaz. Eu estou lhe incluindo na minha lista de oração, porque eu também quero vir no seu batismo. Você vai junto com sua esposa. É seu filho, esse menino bonito, é? Esse menino é muito educado. Ele é sério, muito alegre. Que Deus abençoe. Só tem ele? Tem outro? Pois é. Você, não sei se você viu durante a semana, um pai disse para o filho andar nos caminhos certos e olhar onde pisa, né? Aí o filho olha para o pai e diz: não, olha o senhor e onde o senhor pisa, porque eu estou acompanhando os seus passos. Isso serve para você, serve para mim. Nós temos a obrigação de trilhar para os caminhos certos, caminhos que direcionem a Deus, porque os nossos filhos, 90% seguem o caminho dos pais. Existe um percentual que não, mas o importante é fazermos a nossa parte. Então pense bem, essa mensagem aqui que teve durante essa semana, ela pode ser bênção na vida de vocês ou maldição, porque não tem milagre na palavra de Gil da Barraca, o milagre está na palavra de Deus e você que está ouvindo. Entendeu? Então vai depender como você recebe. Alfredo está aí? Alfredo, eu sei que você já é conhecedor, mas como eu disse ontem, às vezes nós conhecemos a Bíblia de um jeito que nós temos uma interpretação errada, né? Então cada dia ela se interpreta, cada dia tem uma novidade. A palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E a minha oração é que Deus possa renovar a palavra dele todos os dias na tua mente e que você também possa tomar sua decisão e se batizar nessa igreja para ajudar esse povo em direção à Canaã Celestial. Amém? Amém? Porque pode ter certeza, eu também pensava de um jeito, mas depois que eu fui estudar e fui para a história, fui para os originais, para as explicações certas, hoje eu entendo que Deus tem um povo. E esse povo, ele tem que honrá-lo em verdade e em espírito, em verdade seguindo a palavra de Deus da forma correta, e em espírito se doando todos os dias, renunciando ao pecado e tentando viver na presença de Deus. Tá bom? Satanás está furioso contra um povo, e esse povo é aquele que o quê? Está lá em Apocalipse 12, 17, é aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então,
A gente fala assim, guarda, porque nós tentamos guardar. Porque por mais que a gente diga que guarda, a gente não consegue. Porque a gente consegue guardar os 9 mandamentos, e eu posso ver que você está guardando. Você pode ver que eu estou guardando. Mas o 10º, só quem conhece é Deus. Porque é a cobiça. O que você não pode é se assegurar nenhum e desobedecer os outros. Ah, mas a lei agora se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Perfeitamente, é isso mesmo. Aí agora nós vamos pegar os primeiros 4 mandamentos e vamos destrinchá-lo. Que é direcionado a quem amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus não tem mais de escultura, não se prostra diante dela, não adora outros deuses, honra, não toma o nome de Deus em vão. Não é isso? Quem ama a Deus faz tudo isso. E guarda o 7º dia, que foi o dia que ele se separou para que possamos adorá-lo. Não foi isso? Os 4 primeiros não foi direcionado para Deus? E os outros 6, o próximo. Então, quando Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele estava se referindo à lei moral. Ah, mas hoje nós vivemos pela graça. Nós sempre vivemos pela graça. Nós nunca vivemos pela lei. O povo vivia debaixo da lei, mas porque Cristo ainda não tinha vindo. Existia a lei moral e as leis cerimoniais. Houve algumas leis que foram abolidas, que foi cravada na cruz. Qual foi as leis que foi cravada na cruz? Cerimoniais. A lei moral, ela é imutável, ela é eterna. Quer dizer que antes de Cristo a gente não podia matar, depois de Cristo a gente pode? Então a lei está em vigor e estará em vigor sempre. Sem lei a casa virou uma bagunça. Observar a lei é uma demonstração de fé, é uma demonstração de que nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Como ele disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Quem diz é ele, não é eu. Entendeu? Então cada dia a gente vai abrindo a mente, entendendo qual é a maneira certa de adorar a Deus. Entendeu, Alfredo? Então é assim, cada dia que Deus possa te dar sabedoria e você tome a sua decisão quanto antes, ok? A pequena Laila está aí? Laila já é batizada ou não, né? Ah não, é visita. Seus pais são batizados? Não? Na Assembleia? Pronto, mas que Deus abençoe. Tome estudo, tá bom? Que alguém possa dar estudo para Laila. Quem sabe os pais da Laila também. Não existe salvação em placa de igreja. A salvação está em Cristo Jesus. Mas existe a forma correta de adorar a Deus. E se nós sabemos qual é a forma correta e adoramos de forma errada, nós somos o quê? Mentirosos. Quem diz não é Gil da Barraca, é a Bíblia. Se você ficar com raiva, vai reclamar com Deus. Tá bom? É fácil. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. O sermão do primeiro dia já está lá no canal, viu? Quem quiser assistir, já está lá. Quem quiser passar para alguém, é só pegar e compartilhar. Aí vai colocando gradativamente, à medida que for editando, ok? Abriram suas Bíblias? Agora eu quero lhe pedir que você abra o seu coração e feche os seus olhos. Ou feche os seus olhos e abra o seu coração, como você achar melhor. Tá bom? E eleve o seu pensamento a Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de sábado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço de uma forma especial por cada pessoa que nos visitou e nos visita durante essa semana. Que elas possam vir amanhã, Senhor. E que possa vir outros dias. Que elas possam entender que o Senhor tem um povo o qual te representa. Um povo que tenta, Senhor Deus, viver na beleza da tua santidade. Que tenta observar os teus mandamentos. Um povo que sabe que o Senhor está os capacitando para tirar pessoas das trevas. Por favor, Senhor Deus, que possamos ser esse povo todos os dias, não só por um momento. Assim como nós precisamos da alimentação diária, nós precisamos, Senhor Deus, da consagração diária para exercer a função e executar a missão que o Senhor nos confiou. Eu quero nesse momento suplicar pela vida das pessoas que nos visitam, te pedir, Senhor Deus, que o Senhor toque em seus corações e que elas possam entender que precisam te adorar, que precisam te honrar em verdade e em espírito. Por favor, Pai, nos dá o privilégio de estar na tua presença nesse momento, ungidos na presença do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra. Ouve as nossas orações, por favor, nós te suplicamos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
A leitura se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos uma leitura um pouco longa, mas eu faço questão de ler toda, e eu quero que você acompanhe e preste bem atenção. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Continuando no versículo 35. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Amém. Uma história muito conhecida, mas se nós trouxermos para os nossos dias atuais, para a nossa vivência, nós vamos entender que em muitos momentos nós estamos igual a esses rapazes, esses discípulos. Pode ter certeza disso. Você já se sentiu assim decepcionado como esses rapazes? Desiludido, sem esperança? E o que fazer quando estamos tristes, decepcionados, frustrados? Ficar cabisbaixo, inseguro, se sentir impotente? Era como eles estavam se sentindo. Esses homens estavam desanimados, queixosos e até mesmo decepcionados por conta dos últimos acontecidos. Tudo isso, presta atenção, por uma má compreensão. Tudo por uma má compreensão. Assim somos nós, muitas vezes ficamos tristes, desanimados, por não termos a compreensão de alguns acontecimentos, de algumas pessoas, de algum comportamento, até mesmo por não estarmos compreendendo os desígnios de Deus. Eu sempre comentei essa semana, depois que ocorreu esse fato em Blumenau, Santa Catarina, e nós ficamos tristes, às vezes nos perguntamos como compreender esse acontecido. É simples e é difícil. É simples porque quando olhamos para o pecado, o mundo ficou manchado, ou seja, o ser humano ficou manchado pelo pecado, e quando o pecado toma conta da vida do ser humano, coisas horríveis acontecem.
E enquanto vivermos nesse mundo, teremos aflições. Jesus, ele não enganou ninguém. Ele disse que no mundo tereis aflições. E aflições são essas que esses pais estão passando, por não estar mais com suas crianças. E como compreendermos isso? À luz humana, a gente se decepciona, se frustra, a gente se deprime, se enclausura, se afasta da sociedade, fica até ateu. Mas à luz espiritual do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a gente alimenta a nossa esperança e entende que nós vamos abraçar os nossos queridos, porque tudo aqui é transitório, inclusive a morte. Então o que nós temos que fazer é tentar compreender o propósito de Deus. O desejo de libertação do jugo de Roma os deixaram cegos em relação à missão do Messias. Assim, em nossos dias atuais, acontece com muitos de nós, por termos nossos planos frustrados. O povo de Deus, o povo de Israel, eles eram escravos de Roma, vassalos de Roma. O que é vassalo? Eles, naquela época, as disputas pelos impérios faziam com que o imperador que conseguisse conquistar um reino matava uma boa quantidade das pessoas que reagiam, que se rebelavam, e então ele pegava até às vezes mesmo daquela mesma pessoa, daquela mesma nação, colocava um rei para administrar aquele reino. Ou foi o que aconteceu em Jerusalém. Quem governava nessa época era quem? Pilatos. Os sacerdotes e sumos sacerdotes continuavam com suas obrigações no templo, mas só na questão espiritual. Na questão cívica era Pilatos, que prestava esclarecimento e obediência ao Império Romano. O povo de Deus estava coagido, pagando altíssimos impostos para Roma. Eles eram obrigados a pagar valores exorbitantes de impostos por conta do jugo de Roma. Então, o seu maior anseio, a sua maior libertação, eu falei que vai dar sono, viu? Mas ora aí, levanta um pouquinho, vai lá fora, volta, dá um tapinha na cara e volta. Não dorme não, é o capeta querendo que você durma. Não durma em nome de Jesus. Eu disse que ia dar sono, eu sei que ia dar sono, mas acorda. Se Jesus voltar agora e te achar dormindo, tu vai para o inferno, tá bom? Presta bem atenção. A ânsia pela libertação do jugo de Roma fez com que aqueles homens e muitos outros seguidores de Jesus se decepcionassem com a crucificação. Foi justamente o sentimento que aconteceu no coração deles. Aqui no versículo 21 ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. Ou seja, nada aconteceu, mas tinha acontecido, mas eles estavam tão obcecados pela libertação militar do jugo de Roma, que eles não entenderam que o reino do Messias não se limitava a essa vida. Assim como esses pais que tiveram seus filhos mortos, precisam entender que infelizmente, enquanto vivermos aqui nessa terra, nossos filhos podem ser assassinados, infelizmente, mas é verdade. Mas nós precisamos entender também que se nós prepararmos os nossos filhos e nos prepararmos para as mansões celestiais, essa morte é um sono. Isso tem que estar em nossa mente, Zelito. Nós temos que entender que esses infortúnios não podem comprometer a nossa vida eterna. Mas para que isso aconteça verdadeiramente, nós temos que estar alicerçados na rocha. Temos que compreender as Escrituras, compreender os propósitos de Deus. Senão vamos passar desapercebidos. E quando surgir um infortúnio em nossas vidas, a você que se batizou, Cristina, se você não estiver alicerçado em Cristo, na primeira decepção na igreja você sai. O seu compromisso é com Cristo, por Cristo e para Cristo. Agora, lembrando que não existe meio de servir a Cristo se não for eu tentando te servir, irmão. Não existe como ser cristão se não tiver um relacionamento com os irmãos. Não existe ser cristão sem ir na igreja. Não existe ser cristão sem fazer missão. Não existe ser cristão sem mudança de vida, mudança de hábitos. Ser cristão quer dizer semelhante a Cristo. E quando nós temos verdadeiramente na nossa mente o propósito de Deus, esses infortúnios vai nos abalar? Vai nos derrubar? Vai. Mas nós não vamos permanecer no chão. O pecado vai atentar mais ainda a tua vida, Cristina. O pecado é como um pássaro que está voando sobre nossas cabeças.
Ele pode até tentar sentar, você só não pode deixar que ele faça ninho. Porque se fizer ninho... Eu falei essa semana aqui que quando passava uma coisa linda na rua, às vezes eu olhava, né? Sabe por que eu olho? Porque eu não sou cego. Eu não sou hipócrita de dizer que eu não olhava. Agora existe uma questão, como é que eu olhava? Eu enxergo. Agora eu não posso continuar olhando. Aí é onde está o perigo. Você vai olhando, os olhos vai gostando, o coração vai inflamando, o desejo vai corroendo, daqui a pouco é questão de quê? De oportunidade para partir para a ação. E depois da ação, perdição. É preciso estar conectado com Cristo, com o propósito que nos aguarda, com o objetivo que nos aguarda, para resistirmos às tentações. Para que nem a bonança, nem a escassez, nem a bondade, nem a dificuldade abale a nossa fé. Amém? Eles criaram expectativas por falácias de homens. Em vez de beberem água limpa da verdadeira fonte, eles beberam água suja, provida de palavras de homens sem comunhão com Deus. Já perceberam quantas pessoas estão lesadas, decepcionadas por alguns líderes espirituais, ladrões, mercenários do Evangelho? Sabe por que isso acontece? Oséias responde, eu não preciso abrir sua Bíblia não. Oséias 4:5 diz claramente: o meu povo está destruído ou perecendo, por quê? Por falta de conhecimento. Antigamente via-se dizer que a igreja adventista era o povo de quê? E hoje pode falar isso? Todo adventista tem a obrigação de ter a lição, ou em PDF ou impressa. Se você não tem condição de comprar, leva o teu assunto para o ancião, e ele vai providenciar uma para você. Se você não tem condição, se tem, tome vergonha e compre. Mas você estudar a lição diariamente, você vai para a Bíblia, você fortalece a sua vida espiritual com Deus. Não adianta vir para a igreja só para marcar ponto. Não adianta, se você está vindo para a igreja só marcar ponto, você está perdendo um ponto diante de Deus. Você tem que vir para a igreja com o intuito de conhecer mais a Deus, se identificar mais com Ele. E isso só é possível através de uma caminhada constante. Constante. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu lhe garanto que é gratificante. Nós precisamos estar atentos. Infelizmente, uma grande maioria de pessoas estão vivendo displicentes quanto aos acontecimentos Muitos têm aceitado explicações científicas, ideologias de homens e esquecem de buscar orientação na palavra de Deus. Isso aqui, gente, está acontecendo demais. Muitas pessoas estão na igreja, batizadas, há muitos anos na igreja, esquecem de buscar orientação no manual da vida, para buscar orientação em ideologia de homem. Homem que não vive como assim diz o Senhor. O verdadeiro cristão, o sangue pode vir para a canela, mas ele não deve sair dos seus princípios. Ele não pode abrir nem para um trem carregado de ferro. Aí se eu morrer, e daí? Você vai tirar uma madorna, você ainda não está morto. Você vai morrer se você abrir para o trem carregado de ferro. Aí você vai morrer espiritualmente. Ninguém está dizendo que é fácil ser cristão, mas eu te afirmo, vale a pena. Porque ser cristão nos garante a eternidade. Vamos passar por dificuldades, mas não teremos a sensação de estar só. Basta examinarmos as Escrituras pedindo discernimento ao Espírito Santo. Pode crer, Cristo irá nos conduzir no caminho certo. Tenha certeza, a sua esperança se renovará cada dia, cada manhã. O mesmo Cristo que andou com aqueles homens, sentindo a cidade de Emaús durante 13 quilômetros, fazendo seus corações arder, está querendo andar com você. Quando você estiver triste, lembra de Cristo. Quando você estiver alegre, aí é onde mora o perigo. Lembra de Cristo. Nós somos propensos a nos afastar dos caminhos do Senhor quando estamos alegres, quando o nosso pé não está doendo, quando a geladeira está cheia, quando o emprego está garantido. Ser adventista do sétimo dia é uma luta. Eu comentei essa semana, guardar o sábado. Gente, no mundo secularizado, que não trabalham no domingo, você que está tomando estudo bíblico, vai estudar. Quem mudou o dia de adoração
do sábado para o domingo? Foi Deus? Foi o homem. Aí você diz, o importante é tirar um dia para guardar o Senhor, para adorar o Senhor. Quem foi que ele disse? Isso importante é a tua palavra ou a de Deus? É a de Deus. Agora o homem, para querer se sobrepor a Deus, ele mudou o dia, ele mudou a maneira. E não se faça de besta. A Bíblia diz claramente: ah, mas a Bíblia do crente, ela falta. Quem foi que disse que falta? Os apócrifos não eram só 7, eram mais de 30 livros. Uma determinada igreja diz que falta 7. Mas mesmo nesses 7 que tem, não tem uma confirmação de que foi mudado por Deus o dia de adoração. Mesmo nesses livros apócrifos ou deuterocanônicos, como alguns falam. Os apócrifos foi porque eles foram tentar incluir depois do canon fechado. Depois do canon, quer dizer, a Bíblia Sagrada, inspirada, fechada, tentaram incluir alguma coisa. Imagina que você casou com seu marido e você tem uma vida em paz, mas de repente vem uma terceira pessoa para tentar incluir num triângulo amoroso. Vai dar certo? É aceito por Deus, não? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Bíblia. A inspiração ia ser deturpada pelo que é profano, pelo que não agrada a Deus, pelo que não é inspirado. Então, o que acontece claramente, muitas coisas foram secularizadas. A cultura entrou dentro da igreja. Se você estudar a Bíblia direito, quando chegar no mandamento esquecido, você vai entender claramente, com provas concretas, de que verdadeiramente qual é o dia de adoração e quem foi que tentou mudar e conseguiu. Ele não só tentou mudar, Satanás através de pessoas, ele não só tentou, como conseguiu mudar, como ele vai tentar obrigar a adorá-lo a Deus unicamente nesse dia. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Aí eu quero perguntar para você, nos compete obedecer a Deus ou a homens? Depois você não se frustre, igual esses nécios, em outras palavras, lerdos. Nécio é uma pessoa desatenta, uma pessoa lerda, que vem para a igreja só para marcar ponto. Mas se alguém perguntar, o pregador pregou sobre o que? Não lembro. Veio fazer o que aqui? Leu que livro da Bíblia? E tu pensa que eu lembro? Crente fake news. Vai para o inferno. Não tem para onde correr. Está fingindo que está buscando a santidade. E não está. Infelizmente, tem um monte. Só que tem um problema. A igreja tem joio. A própria Bíblia diz. Mas ai de mim ou de você que aponte um. A partir do momento que eu aponto o irmão como joio, eu me torno joio. Não me compete julgar. Esse julgamento quem fará é Cristo. Ok? Amados, precisamos estudar a Bíblia todos os dias durante todo o ano. Cada dia será um aprendizado diferente. O próprio Jesus estudava a Bíblia, orava com frequência. A sua prioridade era estar em plena comunhão com Deus Pai. Não foi à toa que ele repreendeu Satanás no deserto usando os textos da própria Bíblia. Para agirmos e irmos junto a Cristo, nós precisamos agir também igual a Cristo. Basta examinarmos as Escrituras pedindo o discernimento necessário ao Espírito Santo diariamente. Se assim fizermos, pode crer, Cristo irá nos conduzir da maneira correta, irá nos proteger contra as ciladas de Satanás. Cristo tinha certeza, ou melhor, tenha certeza que sua esperança se renovará a cada manhã. O mesmo Cristo, como eu já falei, que andou com aqueles homens, ele vai andar com você em direção à terra prometida. Você só precisa aceitar. Aceite-o de todo o coração, não da boca para fora. Eu quero que você pense nesse momento. Você tem sentido a presença de Deus? Ou você está com os olhos fechados a ponto de, igual aqueles homens, os discípulos, não perceber a presença de Deus? Eles estavam tão sedados, tão decepcionados, que eles não sentiram a presença de Jesus. Será que nós estamos assim em algum momento? Nós precisamos refletir que nesse mundo de tantas tribulações, tanto altos e baixos, nós precisamos nos desconectar um pouco do celular, nos desconectar um pouco das redes sociais e fazer aquilo ali, ó, como é o nome? Wi-Fi? Aquilo ali é lindo, o Wi-Fi é o Wi-Fi. E a senha é o quê?
A graça de Deus é? A oração é a senha. Isso é bom demais. Lindo. Parabéns quem achou isso em algum lugar ou inventou. Hoje nós estamos vivendo dias que se Jesus voltasse hoje e olhasse para alguns jovens e às vezes até alguns adultos e falasse: filho, eu vim te buscar, vamos morar no céu? Bora, Senhor. Aí você pega o celular, bora. Não, mas o celular não vai não. Aí você fica pensando duas vezes, e agora? Você sabia? Tem jovens morrendo porque o ladrão vai assaltar e pede o celular, e ele prefere morrer do que entregar o celular. Muitos vão preferir ficar e queimar no fogo de Malaquia do que se desconectar do celular. Mas Ju, tu está exagerando. Tô não. Eu vou te provar que não tô. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? A Bíblia ou o celular? A Bíblia ou o celular? Aí você está dizendo que quando Cristo voltar, você vai se desapegar do celular para ir para o céu? Vai nada. Vai virar churrasco do capeta. Porque a primeira coisa que fazem quando acordam, em vez de se dobrar aos pés da cama e agradecer a Deus por ter acordado, é pegar o celular para ver se tem mensagem. E ali passa 10, 5, 15 minutos, quando dá no horário tem que trabalhar, não dá tempo de estudar a Bíblia. Outra coisa, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ler é só ler aleatoriamente. Tipo um ditado de palavras. Estudar é você entender o que. Leia um versículo, mas estude ele. Ou um capítulo, não precisa ler 10. Leia um, mas medite na palavra do Senhor. Para que não seja pego de surpresa como esses homens foram pegos. Se desconecte. Não estou dizendo que é pecado usar celular não, gente. Eu uso. Eu tenho TikTok, Instagram, Facebook, eu tenho tudo. E outra coisa. Paulo diz que tudo me é permitido. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Os nossos olhos nos traem a qualquer momento. Você está ali nas redes sociais, de repente aparece coisa que não agrada a Deus. O que é que faz? Demora um pouquinho olhando para depois passar ou passa logo? Sai de reto, Satanás. Tem que fazer assim. Se tu pensar em pornografia, aparece pornografia. Se tu pensar em ostentação, só aparece essas bolsas, cara, sapato caro, vestido caro, só aparece Farm. Carmen Steffen, Louis Vuitton. Só aparece coisa para você olhar, desejar, não poder comprar e se sentir inferior. E muitas pessoas se deprimem porque vê nas redes sociais que outras têm e elas não têm, aí se sentem inferior. Isso é laço do capeta. Cuidado. Cuidado. Os nossos olhos podem ser bênção para o corpo ou maldição. Cegos para a verdade. Aqueles homens só ergueram as suas cabeças e abriram os olhos para uma realidade profética, quando o mestre se aproximou deles e lhes explicou o significado das escrituras, discorrendo de Moisés até os profetas. Foi que eles entenderam, deu aquele estalo. Tudo aquilo que estava acontecendo já estava previsto nas escrituras. Eles deveriam estar felizes e não tristes. Muitas coisas estão acontecendo, você está triste ou feliz? Bem verdade que algumas coisas nos entristecem. Mas nós temos que estar tristes e ao mesmo tempo alegres. Por quê? Está acontecendo, pessoas estão morrendo, a corrupção está predominando, mas você está vivo, não morreu e também não se corrompeu, porque você está guardando o seu galardão. Mantenha-se de pé, mas se cair, erga a mão, que Deus te levanta. O tema da nossa mensagem é o consolo na palavra de Deus. Se você não vai encontrar consolo nas redes sociais. Vai encontrar uma mera distração. Quando terminar, continua o problema. É igual você querer arrumar consolo na bebida, como eu fazia. No uísque, na cerveja e no cigarro. Passava o efeito, o problema sumia? Continuava. Em porção dobrada. E eu me sentia mais fraco ainda para enfrentar o problema. Porque além do problema, agora a mulher brava, filhos tristes, bolso vazio e saúde debilitada. Você está entendendo? A Bíblia diz claramente que há caminhos que ao homem parece certo, mas o seu fim é o que? A morte. Então que possamos nos consolar na palavra de Deus. Amados, será que estamos preparados para os acontecimentos finais que estão previstos? Que já estão acontecendo? É preciso estar em oração diariamente. É preciso estar conectado com o céu a todo momento. É preciso conhecer a vontade e o agir do Espírito Santo.
Só assim seremos semelhantes a Cristo. Comunhão quer dizer identificar-se com alguém, comungar as mesmas coisas que este alguém. Preste bem atenção. Deus deu oportunidades a você essa semana de estar aqui, ouvindo a palavra. Você que ainda não é adventista, eu quero lhe convidar a você não ser adventista. Zelito, Alfredo, Adelino e Laila, como é que tu vem aqui e me convida a não ser adventista? Eu quero lhe convidar primeiro a ser cristão. Porque adventista tem um monte, mas cristãos são poucos. Adventista é um título, igual que eu falei ontem de Faraó e de Herodes, é um título, é um nome fantasia. Agora cristão, ser cristão é ter a essência de Cristo na sua vida, é olhar como Cristo, falar como Cristo, imitar Cristo. E eu te convido, irmãos, a ser cristão, verdadeiros adoradores. Mas cuidado, para esse ser cristão não te tornar um instrumento de maldição dentro da igreja ou da tua casa. Sabe como? Quando você começa a conhecer a verdade, que a luz vai aparecendo na tua mente, florando, você corre um grande risco de querer se sobrepor às pessoas. Em vez de ser humilde, começa a querer ser autoritário. Em vez de compartilhar o conhecimento, quer impor o seu conhecimento. Isso é um perigo. Em vez de bênção, você pode se tornar maldição. Lembra o que eu falei? Satanás estava tentando te usar lá fora. Ele agora vai tentar te usar aqui dentro. Ninguém está escape. Ninguém. Todos nós estamos na mira dele. Mas se colocarmos os nossos pensamentos em Cristo, ele vai colocar anjos ao nosso redor. E estaremos blindados pelo escudo da misericórdia de Deus. Amém. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem contando uma reflexão que muitos já conhecem. Um rapaz sonhava que andava na praia. Uma paisagem muito linda. E na sua imaginação, no seu sonho, ele via que Cristo estava ao seu lado sempre. Mas houve um momento da sua vida que ele estava triste e desiludido. E aí ele sonhava, e quando olhava na praia, ele não via mais as duas pegadas na areia, a dele e a de Cristo. Ele via só uma pegada na areia, só de uma pessoa. E ele clama: Senhor, por que fizeste isto comigo? Quando eu perdi meu filho, minha esposa, quando eu perdi meu emprego, quando meu casamento destruiu, eu pude perceber, Pai, que Tu me abandonaste, pois só tinha um par de pegadas na areia. Durante tanto tempo Tu andaste comigo e no momento que eu mais precisei, Tu me abandonaste. E Cristo disse: Filho, não, em momento algum eu te abandonei. No momento em que você viu só um par de pegadas na areia, era justamente ali que eu estava te carregando no colo. Cristo não nos abandonou. O que está faltando é você se conectar com Ele, para você perceber que Ele está sempre do seu lado para te consolar. Porque Ele disse que ia para o Pai, mas voltaria e mandaria o Consolador. E Ele está aqui. Amém? Você só precisa clamar, pedir. Pedi-vos-ei e recebereis. Bata, que será aberto. Que Deus possa abençoar todos vocês. Que o Divino Espírito Santo possa verdadeiramente fazer morada em nossos corações. Que essa conexão que estamos tendo agora com o Espírito Santo possa se perdurar por todos os dias em nossas vidas. Eu quero fazer um pedido às nossas irmãs que os esposos ainda não se decidiram. Na verdade, esse pedido serve para todos. Orem com suas esposas, com seus esposos. Às vezes nós não temos vergonha de orar com um estranho. Vim aqui orar. Mas em casa, nos omitimos a orar com o marido, com a esposa e com os filhos. Pega na mão dele assim e fala a verdade. Eu te amo. Ou se não ama mais, fala: eu te amava mais, agora eu estou te amando menos. Porque tu tá ruim, feita miséria. Muda. Eu quero te ver no céu. Melhora um pouco e me fala o que é que eu preciso melhorar, que eu vou melhorar também.
Mas vê se tu melhora, porque eu não quero te perder. Eu não quero que tu vire churrasco do cão. Eu não quero que tu queime no fogo dos infernos. E ora com teu marido. Não adianta falar que ama quando estiver no caixão, não vai ouvir. Fala as palavras agradáveis agora. Fala para a pessoa que é importante para você. Assuma a importância que ela tem na sua vida. Engula o seu orgulho. Não seja hipócrita. Porque não adianta falar que ama e tratar feito um cavalo. Se fala que ama, viva como quem ama. Perdoe, se perdoe. Seja feliz. Tira o olho da casa da vizinha. Lá ela tem um problema dela também. Talvez você não suporta viver no lugar dela. Nós temos a mania de achar que a grama do vizinho é melhor, está mais verde do que a nossa, que a comida é mais cheirosa, que é mais saborosa. Se você está com seu varão ou com sua varoa, e você quer ver no céu, ore com ele, ore com ela. E se ele realmente é o varão que Deus colocou na tua vida para habitar a eternidade ao lado dele, presta atenção, Deus vai moldar o coração dele e o seu. E se não for, Deus dá o jeito dele. Aí já não é você, é Deus. Mas faça a sua parte e Deus fará dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus mantenedor, nosso Senhor provedor. Obrigado, Pai, por mais esse momento na Tua presença. Nós iremos sair agora para as nossas casas, mas não queremos, Senhor Deus, sair da Tua presença. E por isso nós te convidamos a continuar sendo o Senhor de nossas vidas. Na igreja, na rua, em casa, com os nossos filhos, com maridos e esposas, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, que possamos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Por favor, nos ensina a conhecer mais a Tua vontade, para que quando vier os infortúnios, as dificuldades, não venhamos desabar, Senhor Deus, e ficar tristes, deprimidos, decepcionados, como aqueles jovens que estiveram no caminho de Emaús. Por favor, Pai, nos consola com a presença do Teu Santo Espírito, nos capacita para o céu. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.